Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Amém. Estamos resolvendo um probleminha técnico aqui. Fiação ao lado da igreja. Não sabemos o que aconteceu nessa madrugada, ou ontem, né? Não sabemos ainda, mas há vários fios da rua no chão. Ou seja, os irmãos que estão em casa, eles virão esse culto depois, né? Porque agora estamos sem a internet nesse momento, mas já estamos tentando resolver. Mas eu gostaria então de convidar você que está aqui, a abrir sua Bíblia em João capítulo 7, Evangelho de João capítulo 7, versículo 37, do Evangelho de João capítulo 7, versículo 37 ao versículo 39. João 7, 37 ao 39. E diz assim a palavra de Deus: No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito, que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Amém. No último dia, no dia da festa, o grande dia da festa, Jesus estava em Jerusalém nesse momento, meus irmãos, no dia da festa dos tabernáculos. Na verdade, era uma semana de festas. E no último dia, então, Jesus se levanta. E talvez para mim e para você, nesta hora, as palavras parecem um pouco até enigmáticas, não é verdade? Palavras como, por exemplo, rios de água viva. Só para os irmãos poderem entender o contexto da época, a festa dos tabernáculos ou a festa das cabanas era quando o povo de Israel agradecia a Deus pelo cuidado, pela provisão durante todo o tempo no deserto. Durante todo aquele tempo, 40 anos, Deus cuidou daquele povo, Deus proveu aquele povo. Então havia uma grande festa, celebração, quando o povo judeu, durante 7 dias, habitava em Sukkot, no hebraico, né? Em tabernáculos, em cabanas temporárias, e agradecia a Deus por sua provisão e seu cuidado. E no último dia da festa, os sacerdotes pegavam jarras de ouro ou de prata, enchiam de água e derramavam diante do povo, pedindo a bênção de Deus também sobre a chuva e sobre as colheitas. E no último dia, no grande dia da festa, o Senhor Jesus, talvez vendo aquela
a festa, a alegria das pessoas e os sacerdotes derramando a água, ele disse assim: aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. A mesma palavra um dia dita a uma mulher samaritana, quando questionado sobre a questão de água, ele mesmo fez essa promessa: se você pedisse a mim, eu daria água viva. Meu irmão e minha irmã, sem água não há vida. Precisamos da água todos os dias, mas o que o Senhor Jesus ensina é que há uma água muito mais especial, que nós precisamos pedir apenas uma vez, que é a presença do Senhor e ao Espírito Santo de Deus. Então, nessa manhã, eu gostaria de convidá-la a ficar em pé e falar com Deus. E pedir desta água: Senhor, derrama da tua água, para que nunca mais eu tenha sede. Derrama do teu Espírito Santo, para que eu possa não apenas te buscar, mas te encontrar todos os dias, e que através de mim, outras pessoas também encontrem o Senhor. Rios de água viva. Vamos orar? Senhor, obrigado, Pai amado, por esse momento. Obrigado por esta manhã, obrigado pelo cuidado, Senhor. Obrigado, Pai querido, porque cremos que o Senhor tem um plano sobre todas as coisas. Mesmo quando nós planejamos, ó Pai amado, algo que escapa ao nosso controle, do seu controle, Pai amado, nada escapa. E obrigado por isso. Nossa segurança está no Senhor. Por isso, nessa manhã pedimos que o Senhor perdoe os nossos pecados, aceite, Pai amado, o culto que prestaremos, que seja, Pai, em espírito e em verdade, como diz tua palavra, e que possamos, Pai, nesta manhã, receber dessa água viva, do teu Espírito que é santo, inundando os nossos corações, mudando, Pai amado, também o nosso caminhar e glorificando o teu nome. Queremos, Pai, que outras pessoas conheçam o Senhor também através de nós. Então derrama da tua água viva, glorifica o teu nome e, por favor, ó Pai amado, que possamos ter um encontro contigo também nesta manhã, em o nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Amém. Vamos louvar a Deus, vamos adorá-lo. Amém. Chamando o meu nome para
Eu não posso deixar, Senhor, aleluia, o bom vivo que desceu do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta, que me sustenta, que me sustenta. Aplauda o Senhor nessa manhã, amém. Oh, glória. Maravilha estar na casa do Senhor. Foi o Senhor que te trouxe aqui. Aproveite esse momento. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Durante a semana eu estava conversando lá em casa com as crianças que a gente tem que desensinar, né? A mídia ensina o que é a Páscoa. E a gente tem que ensinar o que não é a Páscoa para explicá-los então o que é a Páscoa. As crianças que vêm até a igreja têm aprendido o que é a Páscoa. E esse ano agora vai dizer que a gente precisa estar perto da cruz de Cristo. E o que não seria a Páscoa, então, senão o exemplo da cruz, o exemplo da cruz vazia, o exemplo do Cristo vivo. Vamos cantar, então, esse hino e vamos também ofertar ao Senhor com dízimos e ofertas, ao mesmo tempo que louvaremos o nome do Senhor com a música. Meu Senhor, sou teu, tua voz ouvi a chamar-me com amor, e contigo sempre desejo estar, ó bendito Salvador, mais perto da tua cruz quero estar, ó Salvador, mais perto da tua cruz, eu desejo estar, Senhor, que prazer sem par eu me decidi, constrangido pelo amor, jubiloso, pois me declaro teu, sem reservas, meu Senhor, mais perto da tua cruz quero estar, ó Salvador, mais perto da tua cruz, eu desejo estar, Senhor, que prazer sem par, que delícia é aos teus santos pés me achar, e com viva fé e profundo amor com meu Salvador falar, mais perto da tua cruz quero estar, ó Salvador, mais perto da tua cruz, eu desejo estar, Senhor. Jonatas, ora pra gente, por favor. Deus, obrigado, Pai, por essas pessoas que o Senhor tem levantado. Obrigado, Deus, pela tua obra, pela tua igreja, Deus. Nós te louvamos, te agradecemos por esses dízimos e por essas ofertas, Pai, e por esse momento tão precioso de louvor, de adoração que nós temos nesta manhã, Deus. Nós te louvamos e agradecemos, Pai, a tua graça, o teu perdão, a tua misericórdia. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Essa próxima canção nós ainda não cantamos aqui na Hebron, então nós vamos cantar juntos agora, aprendendo, ensaiando, e à noite vamos repeti-la, que os irmãos já com força e com vigor louvaremos juntos ao Senhor. Agora cante, prestando atenção na letra, prestando atenção na mensagem da letra e aprendendo a melodia, e à noite cantaremos juntos novamente. Nas noites mais sombrias, na escuridão da alma, tua graça me basta. Nas madrugadas frias, na solidão da estrada, tua graça me basta. No vento incessante, toda hora e a cada instante, tua graça me basta. Na imensidão do
nas madrugadas frias, na solidão da estrada, tua graça me basta. Nós te louvamos, Deus, no momento incessante, toda hora e a cada instante, tua graça me basta. Oh, aleluia! Na imensidão do mundo, no abismo mais profundo, tua graça me basta. Aperfeiçoa-me, aperfeiçoa-me, molda meu coração. Ouça o som que flui da minha adoração. Suba perante ti, aleluia. Esse sincero amor seja a expressão de todo meu louvor. Aperfeiçoa-me, molda meu coração. Ouça o som que flui da minha adoração. Suba perante ti, esse sincero amor, Senhor, seja a expressão de todo meu louvor. Ó Deus querido, a tua presença é maravilhosa, Pai. E a tua graça nos basta, Pai. O que diz a tua palavra? Nós louvamos o teu nome, Senhor. Nós agradecemos ao Senhor, porque a tua presença é constante, a tua presença é viva, ó Pai. E a cruz está vazia, porque o nosso Deus está vivo. Louvado e engrandecido seja o teu nome, para sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. E a palavra de Deus diz isso, que a graça de Deus, diz o Senhor Deus, a minha graça te basta. É mais que suficiente para cada momento das nossas vidas. E a graça também não apenas para socorrer as nossas vidas, mas também para nos usar como igreja do Senhor. Deus quer usar você em casa, no trabalho, na escola, na sociedade. E para isso, então, eu gostaria de convidar você a, mais uma vez, não apenas visualizar, mas também participar dos avisos da nossa igreja. Olá, meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo em nosso meio. Estamos felizes com a sua presença. Fique agora com os avisos da nossa igreja. A nossa igreja conta com o SOS, S de socorrer, O de orar e S de servir. Você pode nos ajudar a socorrer famílias através da Cesta Hebron de Alimentos. Procure a junta diaconal e veja como ajudar. Participe dos nossos momentos de oração, quartas às 20 horas no YouTube e Facebook e às quintas às 19 horas no YouTube e também no Facebook. Sirva a sua igreja com seus dons e talentos. Ajude também servindo pessoas. O Ministério Entre Elas já iniciou o primeiro grupo de estudos do livro Mulher, Design Divino, todo sábado às 14 horas. Se você está interessado em participar dos estudos, aguarde. Em breve, novos grupos serão iniciados. Mais informações com a Cíntia. O Ministério MAM, Mães que Oram, convida a todas as mães e gestantes a participar das reuniões, toda quinta-feira, às 20 horas. O Ministério está finalizando a série Sou Grata. Mais informações com a Letícia. E todo sábado tem reunião de adolescentes. Os cultos são presenciais na igreja. Começam pontualmente às 17h30. A programação do mês em que celebramos a Páscoa terá o tema Cristo, perguntas frequentes, respostas bíblicas. Cada semana iremos tratar de um assunto. Na próxima semana, dia 2 de abril, iniciaremos com o pastor Leonardo Tobias, entendendo por que Jesus foi o escolhido, por que ele foi o Messias. Mais informações com a Júlia.
dedicação, trabalho, emoção, estudo, preparo, expectativa, tempo. Toda batalha requer preparo. Eu estou me preparando para essa batalha. Sei que não será fácil. Todo preparo requer tempo. Eu estou estudando bastante. Uma oportunidade de conhecer mais da palavra de Deus. A batalha está chegando. Mas só uma pessoa chegará ao fim dessa disputa. O tempo será decisivo. batalha bíblica, eu vou. O nosso culto de Santa Ceia ocorre todo primeiro domingo à noite e o segundo domingo pela manhã. Participe conosco! E nos meses de março e abril, você é nosso convidado e convidada para participar da série de aulas Boas Notícias, o Evangelho segundo João, na nossa Escola Bíblica Dominical, todo domingo às 9h30 da manhã. No dia 27 de março, com Eleandro Gavronski, Amostras das Boas Notícias, Ministério Público de Jesus, parte 2. No dia 3 de abril, com Fernando Matos, Amostras das Boas Notícias, Ministério Público de Jesus, parte 3. A nossa igreja conta com o Ministério Smart Kids. São classes de EBD e culto infantil para crianças de 3 a 11 anos. Durante as aulas, as crianças estão estudando o tema Quem Deus é. E as crianças do Ministério Smart Kids já estão ensaiando para a Páscoa. Mais informações com Eliane Marenda. Para crianças menores de 3 anos de idade, dispomos de um berçário. E a Noite de Talentos Kids 2, promovida pelo Ministério Smart Kids, já está disponível no nosso canal no YouTube. Você pode assistir o vídeo na íntegra acessando www.youtube.com/IPB Hebron Ponta Grossa. Relembre os momentos marcantes dessa grande noite em que os nossos pequenos e pequenas louvaram a Deus através dos seus talentos. I'm just a nobody, trying to tell everybody all about somebody who saved my soul. Bible Study Seekers, every Thursday at 8 p.m. Online meeting. If you're interested in taking part, talk to Fernanda or Julia. I'm living for the world to see, nobody but Jesus. Irmãos, são esses avisos da igreja. Queremos convidar você a participar deles, convidando pessoas, participando dos ministérios e, é claro, acima de tudo, sempre falando do Senhor Jesus. Como a música nós ouvimos em inglês ali, né? Não somos, bem dizer, ninguém, mas queremos ser alguém querendo falar para todos sobre o Salvador das nossas almas. E um aviso só especial, está chegando a Batalha Bíblica dos Jovens. Ah, pastor, mas é para jovens. Não, é para toda a igreja estar junto nesse momento. Dia 30 de abril, né, Tarcísio? Dia 30 de abril aqui na igreja. Então, toda a igreja está convidada a participar. Queremos que vai ser uma bênção, não só para os jovens, mas para toda a nossa igreja. E agora sim, vamos separar em classes. As crianças vão sair para o Smart Kids. E nós continuamos com a nossa série sobre boas notícias no Evangelho de João. E hoje, com o nosso irmão, diácono, professor Eleandro. E eu gostaria de convidá-la mais uma vez a fechar os olhos e vamos orar. Vamos falar com Deus, vamos pedir por esta aula, pela vida do nosso professor. Vamos orar? Senhor, obrigado, Pai querido. Obrigado porque cremos que, independente da situação da vida, o Senhor sempre traz boas notícias. E nós queremos, nessa manhã, segundo a Tua boa vontade, ouvi-las através da Tua palavra. Então, usa a vida do Teu Filho com unção e graça, mais uma vez, ó Pai amado. Nos abençoa, Pai querido, através da vida dele. E da mesma forma, Pai, as nossas crianças, fala
com elas, com o coraçãozinho de cada uma delas e também com o teu povo, onde estiver reunido nesta hora. Que seja teu Espírito Santo ministrando e falando conosco. Nós oramos, ó Pai, e pela fé agradecemos em o nome de Jesus. Amém. Um bom dia a todos, graça e paz, meus irmãos. É uma enorme honra, uma enorme satisfação estar aqui dando continuidade a essa série que o pastor deu início ali, né, falando sobre o Evangelho de João. O presbítero Rubens também, com muita propriedade, continuou ali falando sobre o Evangelho. Também o Jonatas, né, muito bem, também falou para nós na última aula. E eu tenho acompanhado essa série, melhor dizendo, e tenho me sentido muito tocado durante essas mensagens que, de fato, têm sido muito engrandecedoras, né? Que têm trazido para nós uma mensagem bastante profunda aí a respeito do Evangelho de João, para que nós possamos conhecer um pouco melhor essa mensagem aí que foi tão inspiradora por Deus, pelo que tudo indica, né? Pelo que nós estivemos acompanhando aí, né, presbítero Rubens? Foi o próprio João, né, que escreveu ela. Então, desta maneira, hoje nós vamos dar continuidade falando aí um pouquinho sobre a segunda parte do Evangelho de João, aí, sobre a segunda parte a respeito do ministério público de Jesus. E eu vou fazer um reapanhado geral, de maneira geral, desse Evangelho, né? E aí nós vamos nos ater aí a algumas partes do ministério público, que é bastante amplo, né? E que tem muitas mensagens. Então a gente vai tentar tirar um pouquinho de cada uma dessas mensagens aí que foi possível aí durante esse estudo que eu estive realizando. Vimos já então que o Evangelho de João, aí ele foi inspirado por Deus, que realmente ele é um evangelho mais espiritualista. Vimos também, ao longo das aulas aí, que o ministério público de Jesus, ele revela as primeiras aparições de Jesus aos judeus, né, ao povo de Israel da época. E que Jesus tinha cerca de 30 anos quando ele começa o seu ministério. Vimos também que esse ministério ele dura cerca de 3 anos. Né? Ou seja, teve um tempo para início e teve um tempo para o final desse ministério. Como está escrito em Eclesiastes 3:1, né? Tudo tem o seu tempo determinado. Né? Para nós, que somos uma geração de tão ansiosos, né? Pessoas assim que querem tudo de imediato, a gente vê que para Deus não é bem assim, né? Que para Deus tudo tem o seu tempo determinado. O ministério de Jesus teve seu tempo. Um tempo para exaltar a glória de Deus. Um tempo para mostrar que Jesus era o Filho de Deus. Que Jesus era o próprio Deus aqui na terra. Né? Então o Evangelho de João, ele vem exatamente evidenciar isso, que Jesus é Deus. Ele vem trazer para nós, mostrar para nós que nós podemos também ter a vida eterna, se crermos em Jesus, se crermos em Deus. Nós vimos que o o ministério público de Jesus, ele começou lá na Galileia, às margens do Rio Jordão, como falou o professor Jonatas na aula passada, né? Que João Batista, ele já testificava a respeito de Jesus, sobre a luz verdadeira que viria, né? E em João 1,15 diz que João testificou dele e clamou dizendo: Este era aquele de quem eu dizia, o que vem após a mim é antes de mim, porque foi primeiro que eu. Né? Em João 1:25 e 27, João vai continuar falando a respeito de Jesus e o apontando como o Cordeiro de Deus, né? Aquele Cordeiro que tira o pecado do mundo. João 1:29. João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus
que tira o pecado do mundo. O Cordeiro Santo, né? Aquele Cordeiro perfeito que veio de fato para tirar o pecado do mundo, para nos livrar das amarras do pecado. E o Evangelho de João vai narrar aí 7 milagres, 7 maravilhas de Deus entre os homens. Ele começa lá com a água sendo transformada em vinho, como foi evidenciado na aula passada, né? Como a cura do oficial, a cura do paralítico, a multiplicação dos pães, Jesus caminhando sobre as águas, a cura do cego e a ressurreição de Lázaro, né? Então esses foram os milagres de Jesus aí durante o seu ministério público, né? O primeiro deles, o Jonatas até comentou com nós na aula passada, foi água em vinho. Então fazendo um breve, relembrando rapidamente aí, né? O que já foi muito bem colocado, mas apenas fazendo um reapanhado, esse sinal ele ocorreu lá em Caná, na Galileia. E esse sinal, ele visava principalmente que os discípulos reconhecessem que ele era o Redentor. Esse era foi o principal objetivo desse milagre. Então, que ele era o Redentor anunciado pelos profetas. A manifestação plena do Filho de Deus encarnado. A manifestação visível da presença de Deus entre os homens. E os discípulos, eles é que foram testemunhas de fato dessa primeira glória de Deus. Porque, apesar de ter muita gente naquela festa, quem viu de fato essa transformação foi os discípulos, né, pastor? Os discípulos é que viram essa transformação da água em vinho. Porque, realmente, Jesus queria mostrar aos discípulos de que ele era o Messias, né? Então, aí a gente consegue já tirar uma primeira mensagem para nós, que se Jesus, ele se importava com aqueles que o seguiam, com certeza ele se importa com nós também. Se Jesus fazia milagre para aqueles, com certeza ele faz milagres para nós que cremos também. Então essa é uma mensagem que eu gostaria de acrescentar com relação a isso. Que a transformação da água em vinho, ela foi sem público, porque foi para os discípulos. Somente eles testemunharam. Nós também podemos ser testemunhas dos milagres de Deus que ocorrem em nossas vidas. Canaã era uma pequena vila da Galileia. E o casamento era uma união da alegria. É uma união da alegria, né? E eu vejo assim que o casamento, e eu estive pesquisando sobre isso, o casamento ele mostrava muito assim a relação de Israel com Deus naquele momento. E essa relação ela estava fria, né? A religiosidade, principalmente, aqueles costumes, haviam esfriado a relação de Israel com Deus. Havia faltado vinho nessa celebração. Havia faltado vinho nesse casamento. Havia faltado vinho nesse casamento entre Israel e Deus. Os profetas, eles diziam que o vinho ia fluir quando o Messias chegasse. Dizem Isaías 25:6. O Senhor prepara um banquete para todos os povos, com o melhor vinho. E acho que de conhecimento de todos que as celebrações antigamente elas levavam muitos dias, né? Em torno de 7 dias aí, principalmente as festas judaicas aí de casamento. E se o vinho havia acabado, os noivos iam passar vergonha, porque o vinho ele era um símbolo na época, né? Era um símbolo de alegria, um símbolo de celebração. A relação de Deus com Israel também não havia mais alegria. Também havia faltado vinho. E aí, quando Deus está naquele momento, naquele lugar, naquela hora, nessa festa que ele havia sido convidado para participar, ele representa o retorno da alegria. Ele representa o retorno da celebração daquele casamento ali. E é por isso que nós também precisamos convidar Jesus para estar presente em nossas vidas, presente no nosso dia a dia, em nossa casa, em nosso casamento, porque Ele é o retorno
da nossa alegria, porque Ele gera transformação em nossas vidas. Jesus representou a permanência da alegria naquela celebração. Se o vinho havia acabado, a festa não tinha por que continuar. Mas Jesus transformou a água em vinho para que pudesse continuar aquela celebração. Assim, as dificuldades que nós temos no nosso dia a dia, se Jesus estiver presente, elas também irão ser transformadas. Dificuldades em alegrias, problemas em aprendizagem, em testemunho da graça, da glória de Deus em nosso meio. A transformação, ela também ocorreu na vida daqueles discípulos. Porque a partir do momento que eles veem aquele milagre, eles começam a segui-lo. Eles começam a ter uma visão diferente a respeito daquele homem, que agora eles o reconhecem como Cordeiro de Deus, como Filho de Deus. E o que eles fazem depois? Testemunham a respeito. Eles têm a sua vida edificada e a partir daí eles podem edificar outras vidas também. Maria, você se recorda? Ela identificou o problema e contou para Jesus. Precisamos nós também contarmos os nossos problemas a Jesus. Identificar esses problemas que estão em nossas vidas, essas dificuldades, e contar para Jesus. Jesus foi de uma maneira, de certa forma, até meio áspera, segundo está na Bíblia, né? E diz: ainda não é chegada a minha hora, mulher. João 2,4. Evidenciando de novo que Deus age no tempo certo, no tempo determinado, né? E esse tempo não é o nosso tempo, não é segundo as nossas vontades, mas é segundo a visão de Deus. Ele já tem toda a agenda pronta, do início ao fim, né? Bom, em João 2,1, Jesus principiou, ou seja, ele iniciou assim seus primeiros sinais ali em Caná, na Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Então, olha a importância desse primeiro milagre, que foi já ressaltado e foi aprofundado pelo Jonas na aula passada, realmente para fazer com que os discípulos crescem em Jesus. Na sequência, João vai narrar ali a purificação do templo, que também já foi comentado na aula passada, mas eu gostaria de fazer mais alguns adendos, né? Então, João narra em seguida que Jesus vai a Jerusalém, depois que sai de Caná, e já era próximo da festa da Páscoa. Diz lá em João 2, 14 ao 23. E achando no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos e os cambiadores assentados, e tendo feito um azorrague de cordéis, que, como foi explicado já, é um chicote de couro de várias cordas, lançou todos fora do templo, também os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores, e derrubou as mesas, e disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, e não façai da casa de meu pai casa de venda. E os seus discípulos lembraram do que estava escrito: o zelo da tua casa me devorou. Eu vejo, de uma maneira sintetizada aqui, não vamos aprofundar porque já foi trabalhado, mas eu vejo que isso aqui mostra muito a religiosidade da época. Os 4 evangelhos, eles vão citar essa purificação do templo. A Páscoa, ela era uma ocasião sagrada para os judeus, e todos eles peregrinavam até o templo para oferecer sacrifícios. E Jesus também foi para lá, né? Foi para esse local sagrado. E Jerusalém era o grande centro da religiosidade da época. E até hoje, né, se a gente for olhar a cidade de Jerusalém, ela é considerado o berço do monoteísmo das 3 principais religiões do mundo, né? As 3 religiões mais seguidas aí, monoteístas: o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Então, até hoje, ela é um grande centro religioso, né? E naquela época não era diferente. E os judeus, eles acreditavam que
existia uma hierarquia. Deus lá em cima, né? Os homens aqui embaixo, e toda a estrutura religiosa ficava entre meio. Então, para que nós tivéssemos alcance a Deus, nós precisávamos passar por essa estrutura do meio, né? Nós precisávamos ter acesso a essa estrutura sacerdotal do templo. E outra coisa que eles acreditavam que era interessante, que se nós tivéssemos qualquer transgressão, estávamos totalmente impuros. Logo, para que nós voltássemos a ter uma purificação, nós precisávamos ir até o templo e pagar um sacrifício. Tá? Então, se nós pagássemos esse sacrifício, nós voltaríamos a ser puros. E esse sacrifício ele se dava através de um animal. Só que não poderia ser qualquer animal nessa época. Tinha que ser um animal que fosse criado por pessoas puras. E quem eram as pessoas puras? Os sacerdotes do templo. Eram essas pessoas puras, né? Então, assim, você precisava comprar aqueles animais dos sacerdotes. E por isso estava toda aquela organização. Outro detalhe que é interessante é que não podia ser qualquer moeda para você comprar. Tinha que ser a moeda judaica. Iam romanos, iam gregos, e aí eles precisavam passar primeiro pelos cambistas. Então eles trocavam, faziam a conversão da sua moeda, e depois eles podiam comprar o animal. Logo, perceba que existia toda uma estrutura econômica que mantinha centenas e talvez até milhares de pessoas naquela época dessa maneira, né? E aí, o que acontecia é que essa estrutura, ela era totalmente corrompida. Já dá para perceber isso, né? Mais ou menos como a gente vai comentando aqui, já dá para perceber que essa estrutura era corrompida. Então, eles acabavam, na verdade, era se aproveitando da fé das pessoas, da crença das pessoas, e criando um mercado ali, deixando as pessoas cativas, as pessoas totalmente escravas ali, tendo que pagar o preço no que eles acreditavam ser o perdão de Deus, né? E aí Jesus vem então e derruba as mesas e diz para tirarem tudo dali, porque ele não queria que fizessem da casa do pai dele um mercado. Então eu entendo dessa maneira que Deus, ele quer evidenciar de fato que o perdão, ele é de graça. Pela graça de Deus, pelo amor de Deus, e não sendo necessário ser comprado, ser pagado, porque Deus já pagou o preço, né? Logo, até mesmo, uma parte que é bem interessante também é que, veja, fala assim, ó, Jesus ainda se remete às pombas, porque as pombas eram o sacrifício mais barato, eram os animais mais baratos. Então quem comprava elas? Os mais pobres, né? Enquanto as pessoas que tinham um poder aquisitivo um pouco maior iam lá e compravam uma ovelha ou outro animal, os pobres compravam as pombas. Ou seja, até os mais pobres eram extorquidos por essa estrutura sacerdotal. E quando Jesus anuncia que o perdão, ele é gratuito e pela graça, o que vai acontecer? Você percebe que toda aquela estrutura social que estava politicamente organizada, ela vai ser derrubada. Então isso mostra uma ameaça àqueles sacerdotes, aquelas pessoas que procuravam negociar com os romanos para se manter no poder. Em Isaías 56:7 diz assim: os sacrifícios seriam aceitos na casa de oração de todas as nações, ou seja, de todas as pessoas, e não somente aqueles que podiam pagar para ter o perdão de Deus. Então perceba como de fato era gratuito, né, para todas as pessoas, e não só para quem pode pagar. Em Salmos 69:9 diz: o zelo da tua casa me consome, e os insultos daquele que te insultam caem sobre mim. Ou seja,
Jesus, ao ver aquela imagem, ao ver aquela corrupção, ao ver aquela exploração das pessoas, ele se ira, ele se exalta, porque aquilo foi um insulto contra ao próprio Deus. Os judeus interpelam Jesus sobre que sinal tem para agir assim, que poder tem para agir assim, não sabendo, obviamente, que Jesus é o Messias, né? Era o Messias. Os judeus não queriam a purificação do templo como Jesus estava mostrando, como Jesus estava iniciando. Os judeus, eles queriam sinais e milagres, mas que mantessem aquela estrutura político-social religiosa, porque isso os manteria no poder, porque isso os deixaria ainda numa posição vantajosa em relação aos romanos que dominavam aquela região da província da Judéia, né? Foi por isso que os fariseus eram os religiosos da época, né, pastor? Eram os principais religiosos. Você tinha, então vamos explorar um pouquinho o pastor aqui, vamos aproveitar. Nós tínhamos os fariseus, que eram os principais religiosos, os saduceus, comandavam o sinédrio, e tinha mais um grupo, não tinha, pastor? Essênios a par, eles se isolavam. João Batista era essênio, não era? Não tem nada certo. Tá. Então veja que você tem aí esses religiosos que vão se opor a Jesus. E principalmente os fariseus, eles vão ser os principais oposicionistas e perseguidores de Jesus. Porque exatamente não entenderam a mensagem de Jesus aqui na terra, né? E eles até comentam ali sobre a destruição do templo. E Jesus não estava se referindo à destruição daquele templo que foi construído por Herodes ali, e sim ao seu templo, né? Que iria ser reconstruído em 3 dias, né? No caso ali da ressurreição. Por outro lado, os discípulos entendiam essa mensagem de Jesus. Mas seguindo em frente, como a gente tem vários assuntos para comentar aqui hoje, né? Não podemos aprofundar muito em cada um. No próximo capítulo, no capítulo 3 do Ministério Público de Jesus, nós temos ali Jesus e Nicodemos. Falamos de fariseus agora, né? Então vamos falar de um fariseu ali, ó, Nicodemos. Nicodemos era um fariseu. E Nicodemos, como um fariseu, obviamente ele conhecia as leis. Ele conhecia a verdade, ele conhecia o que Moisés havia escrito. Mas faltava algo para Nicodemos: nascer de novo. Faltava Nicodemos se encontrar com Jesus. Porque religiosidade não leva à salvação. Religiosidade não leva a favores de Deus. Ao contrário, a religiosidade, ela tira o foco de Deus. Você fica apegado a costumes e você acaba se desviando de Deus. Assim nós também precisamos nascer novamente. Precisamos ter um encontro com Deus, com Jesus, para que nós, com o passar do tempo, não vamos caindo em costumes, em religiosidade. E Nicodemos teve esse encontro com Jesus. E depois, ele passou a seguir Jesus. Saiu daquele cativeiro da religiosidade. E regenerado, Nicodemos também passou a seguir Jesus. Precisamos conhecer a Cristo, nos dedicar a Ele, viver, caminhar com Ele, nos envolver com Ele e ser testemunhos de Jesus. Até conversava com meu irmão ali atrás, ali, o Márcio, no início da celebração da EBD, nós falávamos como é difícil nós sermos testemunhas. Como é difícil no dia a dia nosso, nós conseguirmos, de fato, ter uma vida como Jesus nos oferece, como Jesus trouxe para nós.
Porque nós estamos no mundo, e apesar de não sermos do mundo, é muito difícil. Precisamos desses momentos que são essenciais para nós estarmos refletindo sobre a palavra. E refletindo sobre a palavra nos leva a mudanças de atitude, como Nicodemos teve. Mudou a sua atitude. Teve uma transformação a partir do momento que conheceu a Cristo. Nós também precisamos ser testemunhos vivos aonde quer que nós estejamos. O próximo, capítulo 4, mostra o segundo milagre de Jesus. E esse segundo milagre vai ser a cura do filho do oficial. Milagre. Ele é um prodígio de Deus. É nós nos admirarmos com algo que nós não podemos fazer, com uma maravilha, com uma manifestação da fé. Milagre é uma resposta de Deus às nossas orações. Milagre é um alívio de Deus às nossas enfermidades, aos nossos pecados. É um alívio aos nossos corações. Isso é um milagre. E o milagre, no caso aí a cura do oficial, ele foi testemunhado pelos servos do oficial. O oficial romano, ele, sabendo, tendo conhecimento a respeito dos sinais e milagres que Jesus estava fazendo, procurou Jesus, porque o seu filho estava doente. E aí, nessa região que foi em Judá, na Judéia, Jesus estava indo, na verdade, da Judéia para a Galiléia, fugindo das perseguições de Jerusalém. O oficial procurou a Jesus, crendo que ele poderia salvar o seu filho daquela doença, daquela enfermidade. Assim como nós hoje também precisamos crer, nós também precisamos ter fé em Jesus, que Ele pode fazer milagre em nossas vidas, que Ele pode tirar-nos de situações muito difíceis. João, no seu evangelho, ele busca mostrar o poder e a autoridade de Deus. O oficial, ele confiou em Jesus. Ele teve fé em Jesus. E ele foi impactado pelo poder de Deus. Jesus curou pelo poder da sua palavra. Porque sabemos que Jesus não foi até a casa do oficial. Jesus, apenas com a sua palavra, curou o filho do oficial. Outra mensagem interessante que nós tiramos aí é que posição social, poder, status, dinheiro, não livram as pessoas de enfermidades ou problemas na vida. O oficial, ele tinha um status privilegiado, um poder social mais exaltado naquela época. E nem por isso ele não tinha problemas, ele não passou por dificuldades. Ele apenas tinha ouvido falar de Jesus. Como? Por testemunhos. Perceba como é importante nós testemunharmos, nós estarmos nesse momento aqui falando a respeito de Jesus. Como é importante nós falarmos de Jesus lá fora. Porque o oficial, ele havia ouvido falar de Jesus por testemunhos. Testemunhar faz parte do nosso relacionamento com Deus. Faz parte do nosso propósito como cristãos aqui na terra. O oficial precisou apenas obedecer a Jesus. E obedecendo a sua palavra, conheceu o seu poder. Conheceu o poder de Deus pela sua fé, porque ele acreditou. Se rendeu ao poder de Deus, aceitou Jesus. E o que acontece quando ele chega em casa? Ele descobre que seu filho estava curado. Permaneceu em Cristo e recebeu a cura. Você tem permanecido em Cristo, meu irmão? Capítulo 5, próximo. Nós vemos no ministério público de Jesus agora a cura
do paralítico. Jesus está de retorno a Jerusalém. Continuando a sua caminhada, João vai narrando ali que ele vai recebendo muitas hostilidades dos religiosos contra o seu ministério. A ira dos religiosos que buscam persegui-lo, acusando-o de blasfemar, de ser o Filho de Deus. Jerusalém, ele estava em festa nessa época. E Jesus, ele vai até o tanque de Betesda. Esse tanque de Betesda era mais ou menos como... Eu posso comparar assim, pastor, como uma Santa Casa de Misericórdia? Uma casa de graça, onde eles achavam que eles iam alcançar a graça? É mais ou menos isso, né? Os enfermos, os doentes, iam até lá acreditando que eles iam ser curados nesse tanque de Betesda. E esse tanque de Betesda, ele possuía águas que de tempos em tempos elas estavam se movendo. E os judeus acreditavam que eram os anjos que moviam ela, né? E ali então havia um homem que estava há 38 anos enfermo. E Jesus o conhecia e vai ao seu encontro. Jesus poderia até passar direto por aquele homem, mas não, ele o parou. Ele parou porque ele conhecia aquele homem. Jesus sabe dos nossos problemas, sabe das nossas dificuldades. Jesus conhece cada um de nós. Por isso precisamos crer nele. A passagem evidencia isso, que Jesus nos conhece individualmente. Jesus foi até aquele tanque para atender à vontade do Pai, que é curar os enfermos, levar o alívio aos desesperados. O homem estava há 38 anos esperando a oportunidade de ser curado. Aquele homem, ele tinha um desejo sincero de libertação, de cura. E o que Jesus faz? Indaga ele, né? Lembra-se? Você quer ser curado? E o que o homem faz? Dá desculpas, né? Aquele homem, ele procurava a cura, mas a primeira coisa que ele faz é apresentar desculpas para Jesus. Aquele homem estava sempre no local errado. E ele alegava que ninguém o ajudava, porque ele não conseguia sair do ponto que ele estava e ir até a água do tanque. Porque quando ele começava a se aproximar, a água já havia passado. Então ele estava sempre no local errado, né? Ele não conseguia estar no local certinho que ele precisava, né? Muitas vezes, nós também damos desculpas para fazer a obra, para alcançar a cura, para alcançar testemunhos. Só que Deus nos conhece por inteiros, sabe tudo sobre nós, nossos pensamentos, dificuldades, defeitos. Mesmo assim, Ele se interessa por nós, como Ele se interessou por aquele homem. E quando aquele homem, ele obedeceu a Jesus, ele tomou o seu leito, levantou, sendo curado de imediato. Olha que bênção, meus irmãos. E o povo todo testemunhou este milagre. Jesus se retira do local, e aí esse homem começou a ser indagado pelos fariseus. Porque esse milagre, ele aconteceu num dia. E esse dia era um dia de sábado. E segundo os costumes da época, segundo a cegueira espiritual e religiosa da época, no dia de sábado não podia ser feito nada, né? Nem mesmo uma cura podia ser realizada naquele dia. Ou seja, a cegueira religiosa e espiritual impedia as pessoas de ver a obra de Deus
e os seus milagres. Temos que cuidar também para não cair nessas religiosidades. Deus, Ele quer operar milagres nas nossas vidas. Ele continua a operar milagres no nosso dia a dia, nas nossas vidas, que vai além da nossa compreensão. Aquele homem, então, ele vai até o templo porque ele queria agradecer, né? Queria agradecer ali no templo religioso aquela cura que ele havia recebido. E aí ele é indagado pelos judeus. Quem que havia curado ele? Quem é esse homem que havia curado? João 5:15 ao 18 diz: E por esta causa os judeus perseguiram a Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia essas coisas no sábado. E Jesus lhes respondeu: Meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. O que a gente vê, meus irmãos? Que Israel, ele se encontrava como aquele paralítico à beira do tanque de Betesda. Jesus veio para resgatar esse paralítico. Jesus veio para resgatar Israel. Jesus veio para nos resgatar. Jesus vem como bom pastor, como o pão da vida, como a luz do mundo, como a ressurreição da vida, como a verdade e a vida, como a videira verdadeira. Essas são mensagens. É lógico que é um texto que é amplo, que pode ser interpretado de maneira muito mais aprofundada, mas nesse momento que nós estamos fazendo um estudo, eu acho que numa síntese, essa é uma mensagem bem interessante que nós podemos extrair nesse momento. Dando continuidade ao seu ministério, chegamos ao capítulo 6. E no capítulo 6, nós vemos então a multiplicação dos pães. Jesus vai realizar outro sinal miraculoso, agora alimentando uma multidão com apenas 5 pães e 2 peixes. Relata a Bíblia que eram cerca de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Segundo alguns estudiosos, talvez chegasse a umas 20.000 pessoas. Meus irmãos, 5 pães e 2 peixes, para alimentar então algo em torno de 20.000 pessoas. Aquela multidão, ela seguia Jesus por causa dos sinais que ele operava, por causa das curas que ele mostrava, né, que ele trazia. E Jesus olha então para um dos seus discípulos, chamado Filipe, e pergunta: aonde que eles iriam comprar pão? Na verdade, essa pergunta ali é mais ou menos como um professor indagando o seu aluno, né? Quem pode nos trazer cura e salvação? O professor, ele sabe a resposta, mas ele indaga de uma maneira didática. O objetivo dele, ele já sabia, ele tinha em mente o que ele deveria fazer. Então, Jesus mostra, na verdade, a figura do bom pastor, que se preocupa com as suas ovelhas. E Jesus pede então para que o povo fique sentado, que o povo se assente, né? Ou seja, de novo a figura do bom pastor, que procura pacificar, apacentar as suas ovelhas. E agora pense, quase 20.000 pessoas com fome. E você sabe que quando as pessoas estão com fome, elas ficam exaltadas. E Jesus pacifica essas pessoas. Jesus, então, toma os pães de cevada, que era um pão mais pobre, né, para as pessoas mais pobres da época. Os pães melhores, eles eram feitos com trigo,
né? A cevada já era um pão para pessoas mais pobres. Jesus dá graça e Jesus partilha aqueles pães entre todos, sobrando ainda muitos cestos. E no final, Jesus fala para recolher tudo que sobrou, para que nada fosse desperdiçado. A multidão exclamava então, em João 6,14, vendo, pois, aquele homem e o milagre que Jesus tinha feito, e diziam: este é o verdadeiro profeta que devia vir ao mundo. O grande problema aí é que as pessoas interpretam Jesus de uma maneira equivocada, né? Eles vão entender Jesus como um rei ali, veem Jesus como um revolucionário que poderia levá-los a uma libertação do povo romano, porque a Judéia, aquela província ali na região do Oriente Médio, ela estava cativa, né? Ela havia sido dominada pelos romanos. Então eles buscavam um novo Davi, buscavam um rei que pudesse organizar uma revolução política para que o povo se rebelasse contra os romanos. Mas não era esta revolução que o Pai havia mandado o Filho aqui na terra. O Pai havia mandado o Filho aqui na terra para a plenitude do reino de Deus ao seu lado. E não para uma revolução política, para uma revolução social. Tanto é que Jesus, aqueles que acreditaram em Jesus, nenhum deles ficou rico, né? Nenhum deles teve uma transformação social em sua vida. Porque não é essa transformação que Jesus veio trazer. Não é uma transformação econômica, não é uma transformação política. Era um outro reino que Jesus mostrava, que Jesus estava pretendendo apresentar às pessoas aqui na terra. Vamos para o próximo? Capítulo 8, pulamos o 7, vamos para o 8. A mulher adúltera. Aqui é muito bacana. No capítulo 8, João narra ali sobre uma mulher que foi surpreendida em adultério. Todos nós, quando estamos em pecados, também podemos ser surpreendidos. Todos nós podemos ser expostos em público quando menos esperamos. E foi isso que aconteceu com aquela mulher, que foi flagrada no ato de adultério. Então, trouxeram aquela mulher até Jesus, expuseram a situação e disseram: mestre, o que fazemos? O que o senhor nos aconselha a fazer? No entanto, na verdade, de poder julgar o próprio Jesus, armar um cenário ali para poder acusar Jesus. Essa era a intenção. Perceba que os judeus, principalmente ali os fariseus que estavam trazendo ele, não consideravam Jesus o mestre. Mas eles o chamam de mestre, exatamente para armar uma armadilha, né? Armar uma cilada para Jesus. Satanás também nos acusa perante Deus, nos faz sentir culpados. Nós precisamos sair dessa armadilha. Não podemos cair nessa cilada que muitas vezes somos colocados. E sabe o que é pior? É que Jesus, ele se sente numa situação também delicada, né? Porque a lei de Moisés dizia que a mulher devia ser apedrejada, devia ser morta apedrejada. Queriam jogar Jesus contra a lei. As pessoas também se sentem aptas a nos julgar, não é verdade? Quantas pessoas nos apontam um dedo e julgam as nossas atitudes? O cara é crente e o cara está fazendo isso? Meu Deus do céu!
Se ele é crente e está fazendo isso, quantas pessoas nos apontam o dedo no dia a dia? Jesus permanece curvado, escrevendo ao chão. O que será que Jesus escrevia? Até nós estávamos levantando algumas hipóteses com o irmão Márcio ali atrás já hoje. O que será que Jesus escrevia naquele momento? Existem algumas hipóteses, né? Mas nada confirmado sobre o que Jesus escrevia no chão naquele momento. Quando Jesus se levanta, ele devolve a armadilha aos acusadores, deixando-os sem atitude. O que ele vai dizer? Aquele que não tem pecados, que atire a primeira pedra. Jesus, ao invés de julgar a mulher, ele coloca em xeque agora os julgadores, mostrando que um julgamento ele deve ser imparcial e não motivado por questões pessoais como aquelas pessoas tinham. Jesus não vai ignorar o pecado daquela mulher, mas ele dá uma nova chance para ela. Uma chance de não pecar mais. Ele dá uma nova chance dela nascer de novo. Jesus valorizou a lei, mostrou a gravidade do pecado, que de fato ela havia pecado, mas ele amou aquela pecadora e deu a chance dela se restaurar. E ainda expôs os acusadores à sua consciência. Olha que interessante, irmãos, né? Eu acho essa passagem aqui muito interessante e mostra toda a sabedoria de Deus, de Jesus enquanto esteve aqui entre nós, né? Jesus nos ensinou que o pecado é maligno, que a lei é santa, mas que o seu amor, ele é imenso. E nós? O que devemos fazer? O que devemos oferecer perante o pecador? O que nós devemos oferecer? O pastor, eu acho que tem uma situação até mais difícil do que nós, né, pastor, por ser o pastor de muitas ovelhas. O que fazer perante um pecador? E eu acho que nós, como cristãos, temos que ter uma atitude similar à de Jesus, né? Oferecer uma nova chance. Não dizer que aquela pessoa não pecou, porque de fato ela pecou. Mas nós temos que oferecer uma nova vida, uma oportunidade daquela pessoa poder corrigir os seus erros, corrigir a sua vida, regenerar a sua vida. Em continuidade, João vai mostrar ainda mais sobre os ensinamentos de Jesus e também mostrar que as perseguições que ele sofria começam a se acirrarem ainda mais. Principalmente quando ele diz: eu e o Pai somos um. Os judeus pegam em pedra agora para Jesus, para apedrejá-lo. Em João 10, 32, 33, Jesus vai dizer, João 10, 32 e 33. Jesus responde-lhes: tenho mostrado muitas obras boas, procedentes do meu Pai. Por qual dessas obras busca me apedrejar? Os judeus responderam, dizendo-lhe: não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque, sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Essa era a acusação. Esse era o principal motivo que eles alegavam, né? De novo, religiosidade. Eles não conseguiam ver que Jesus era Deus, Ele era o Messias, Ele era quem eles esperavam, a cegueira espiritual.
os impedia de ver isso. Nossa, como passa a hora. Capítulo 11, vamos dar uma aceleradinha aqui. E a última que eu vou comentar, esta aqui vamos aprofundar um pouquinho mais. No capítulo 11 nós temos o último milagre de Jesus. E no último milagre nós temos a ressurreição de Lázaro. Esse milagre vai ocorrer em Betânia, uma aldeia antiga, uma cidadezinha pequena da Judéia. Bom, esse capítulo é bem interessante, se a gente tivesse tempo de ler ele como um todo. Mas de maneira sintetizada, a gente vê que nesse capítulo, Jesus, ele demonstra que ele tem poder até mesmo sobre a morte, porque ele venceu a morte nesse capítulo. O capítulo ele destaca o poder da amizade, que Jesus ele tinha amigos, Lázaro, Marta, Maria, e que ele estava sempre passando por essa aldeia de Betânia, e ele sempre parava na casa desses amigos para descansar, né? E essa família, Marta e Maria eram irmãs, elas enfrentavam uma grande dificuldade, e elas vão pedir ajuda para Jesus. E nós vemos que Jesus, ele não ajuda Lázaro de imediato, enquanto ele ainda estava doente. Fato que, inclusive, ele foi contestado, né? Ali, Senhor, por que o Senhor não ajuda Lázaro? Vai esperar ele morrer? Ajuda ele antes. A interpretação minha é isso. Tá? Por que Jesus não ajudou ele antes? Jesus não abandonou Lázaro. Jesus esperou o momento certo. Jesus esperou a oportunidade certa para que o Filho fosse glorificado aqui na terra. Jesus vai utilizar aquela ressurreição de Lázaro para a sua glória, porque a glória, ele havia se esvaziado. No momento que ele veio para a terra como um homem, ele se esvazia da glória. E aquela oportunidade, ele começa a mostrar de novo o seu poder e a sua glória. Jesus suportou ser humilhado aqui na terra, ele se fez homem, suportou sensações humanas, sentiu sensações humanas, sentiu perseguições, sofreu perseguições. Fala ali em João 11:35 que Jesus até chorou quando ele soube que Lázaro havia morrido, quando ele percebeu ali que os seus amigos estavam sofrendo vendo a morte de Lázaro. Ou seja, Jesus também enfrentou dificuldades, teve sentimentos humanos enquanto estava entre nós. O homem mais importante da história chorou, meus irmãos, enquanto ele era homem aqui na terra. O homem mais importante chorou. Cristo mostra que dificuldades nos ajudam a amadurecer, a aprender, nos ajudam a glorificar a Deus. Jesus mostra que diante de todos os alentos que nós temos, a nossa única esperança é Jesus. A ressurreição de Lázaro aponta para a ressurreição do justo, aquele que crê em Jesus. E Marta e Maria se renderam ao Jesus e alcançaram esse conforto, alcançaram esse milagre, esse alívio aos seus corações. Como eu disse já hoje ali, uma breve definição de milagre. Jesus vai dar uma ordem expressa. Quando ele chega, ele vê toda aquela situação e ele vai até aquele sepulcro, aquela caverna onde estava aquela pedra, e ele dá uma ordem expressa para que tirassem aquela pedra. Ou seja, ele mostra que nós também temos que ter atitudes, temos que fazer a nossa parte.
tirem a pedra. E eles questionam, né? Não, mas já faz 4 dias que ele está morto, ele já cheira mal. Tirem a pedra. Tenha atitude. Faça a sua parte. Jesus dá graças ao Pai em oração e diz: Lázaro, vem para fora. Que atitude interessante é essa, né, meus irmãos? Que Deus também possa te dar uma oportunidade, mas que você possa ter atitudes. Que Deus possa lhe dar vida. Que Deus possa falar para você: venha para fora. Que Deus possa te dar uma nova oportunidade de seguir a Deus. Deus pode fazer o impossível na minha e na tua vida. Para tudo tem um jeito, menos para a morte, diz o ditado popular. Jesus, nesse momento, vai mostrar que esse ditado ele está errado. Porque para Jesus, a morte também tem jeito. Se a morte tem jeito para Jesus, se a morte tem jeito para Deus, logo, que dirá os nossos problemas? Que dirá as nossas dificuldades? Se para a morte e para Ele tem jeito. Nada é impossível no seu tempo determinado. No tempo de Deus, como eu comecei lá no início, está escrito em Eclesiastes 3:1, para tudo tem o seu tempo determinado. Né? O que Deus pode fazer em 1 minuto, nós não podemos fazer na nossa vida inteira. Você acredita nisso, meu irmão? Amém? Nas próximas aulas, vamos continuar falando um pouco mais sobre o Evangelho de João, né, pastor? Presbítero? E hoje nós vimos algumas amostras das boas novas. Está escrito que, se fôssemos contar todos os milagres, todos os ensinamentos que Jesus fez durante seu ministério público, não caberia em todos os livros que existem. Então hoje, nós vimos mais algumas amostras dessas boas novas. Amém. Amém, meus irmãos. Vamos orar? Vamos ficar em pé nesse momento? Tenho certeza que Deus falou ao seu coração em várias áreas, né? Após vários capítulos. E eu gostaria que você falasse com Ele agora. Quem sabe a pergunta para você é: você quer ser curado? Como ouvimos. Quem sabe é: você crê? Né? Como também ouvimos. Mas fale com o Senhor, vamos orar. Senhor, obrigado, Pai amado, pela vida do Leandro, pela aula que foi preparada, mas de maneira muito especial, Pai, nós te agradecemos pelo Teu Espírito que é santo, que esteve conosco nessa manhã. Obrigado, Pai querido, porque há um propósito, Senhor, em nossas vidas e cremos que é um tempo para todas as coisas acontecerem, mas não é o nosso tempo, de acordo com o que aprendemos, é de acordo com o seu tempo. Então, Pai amado, eu peço uma bênção muito especial agora sobre a Tua igreja, sobre o Teu filho, sobre a Tua filha, Pai querido, para que o milagre que o Senhor tem, Senhor meu Deus, possa, Pai amado, ser esperado no tempo do Senhor, mas com o propósito certo, de engrandecer o Teu nome, de manifestar a Tua glória, Pai amado, para as pessoas à nossa volta, Pai querido, e também, Pai amado, para falar ao nosso coração que nós temos um Deus que se importa conosco. Senhor, abençoa, derrama da Tua graça, Pai amado, sobre a vida do Teu filho, da Tua filha. Faz a Tua vontade, Pai amado, e obrigado pelas boas notícias que nós ouvimos nesta manhã. Nós te agradecemos, no nome poderoso de Jesus. Amém. E agora, amados irmãos, que a graça extraordinária do nosso Senhor e Salvador,
Jesus o Cristo, que o amor infinito de Deus, o nosso Pai, e que o poder, a consolação, os dons do Espírito Santo de Deus estejam sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre todo o povo de Deus da face da terra, até a volta do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. De repente, pastor, eu queria tirar alguma dúvida sobre a aula. Nosso irmão Heleno está aqui, né? Está à disposição também, se você precisar, meu irmão e minha irmã. Mas Deus abençoe e lembre-se disso. O Senhor se importa com você. Ele tem um plano na sua vida. Confie em Jesus. E fale de Jesus para que outras pessoas também, como oficial do rei, né, possa ter um encontro também com esse Deus maravilhoso. Que Deus abençoe e um bom domingo a todos.